Cabelo? Tudo bem, Kleber? Uma boa tarde para nossa audiência. Satisfação imensa estar por aqui. Você está com o semblante cansado, hein, em Mário? Você terminou o trabalho com a Data Census ontem, mesma noite, de madrugada? Como é que é? A gente Isso. costuma dizer, Kleber, Ah, que de junho até o dia da eleição, até o final da eleição, a gente não dorme, né? Porque o trabalho é intenso nesse período. Tem nos 2 meses, no mês da eleição mesmo, a gente chega a fazer 5, 6, 10 pesquisas por dia. Então, uma equipe de 20, 30, 40, 50 pessoas tem que coordenar tudo, então é muito trabalho, mas graças a Deus eu não posso reclamar não, eu fico muito feliz, porque esse foi um desejo nosso, né, de contribuir para a democracia com o levantamento de informações precisas e de qualidade, e graças a Deus a gente está conseguindo esse intento. o Data Census trabalhou em Alagoas, trabalhou em outro estado, essa eleição? Nessa eleição, a gente trabalhou mais em Alagoas, fizemos algumas pesquisas na Bahia, Paulo Afonso, uma ou duas em Sergipe, mas o foco foi Alagoas, porque é uma pesquisa estadual e a demanda foi maior no estado. De que forma você viu esse momento eleitoral, quando se falava de pesquisas, de números, de resultados, havia uma reação por parte de grupos políticos, de comentaristas, de emissoras de rádio, de renome no país, próprios comentaristas de algumas televisões questionavam os números. Foi um momento turbulento para quem é diretor, proprietário do instituto? De que forma vocês assimilavam isso? Tirava como aprendizado? Aquilo vinha para construir? Qual a tua Kleber, opinião? uma pesquisa, né, para você que não acompanha de perto esse setor, uma pesquisa nada mais é do que tipo um exame de sangue. Você não precisa tirar todo o sangue do corpo para avaliar como é que está a sua saúde em alguns aspectos. Você tira uma amostra do sangue, o médico examina e diz, Kleber, você está ótimo de saúde, ou você está precisando fazer um regime, ou você está precisando tomar um tal medicamento. Praticamente a analogia serve para as pesquisas. A gente não precisa ouvir toda a população para saber mais ou menos como é a posição da sociedade. A gente seleciona uma amostra, aí você tem que ter maus cuidados, aquela amostra tem que representar a população em termos de sexo, em termos de idade, em termos de escolaridade, renda. Tem que se garantir que a abordagem do entrevistado seja totalmente aleatória, você não escolhe alguém para entrevistar, você entrevista a pessoa que encontra, e a qualidade do entrevistador, né? Com muito treinamento e capacitação. Essas condições, você reunindo essas condições, tem uma boa possibilidade de coletar uma informação que lhe representa o desejo ou o pensamento da população naquele instante. Logicamente que pesquisa não significa um prognóstico para a eleição, significa uma fotografia daquele momento eleitoral, porque a campanha tem eventos que ele modifica a opinião do eleitor. Tem eleitores que decidem na véspera, tem eleitores que decidem no dia da eleição, e a pesquisa não tem como captar esse processo de mudança, mas consegue radiografar, tirar uma fotografia daquele momento e apresentar para a sociedade como está a disputa, para as candidaturas como eles estão nessa disputa. Então, houve um questionamento muito grande dos institutos de pesquisas no primeiro turno com o resultado o resultado do Lula, do candidato Lula, do candidato do ex-presidente Lula, ficou muito próximo do que os institutos previam, mas o resultado para o Bolsonaro ficou muito distante do previsto. Então houve um questionamento, até porque o presidente questionava muito as pesquisas e como que o resultado comprovasse aquele questionamento todo que havia. Mas tem um dado que essa mudança de posição do eleitor, por exemplo, o Ciro Gomes apresentava a possibilidade de ter 5 a 7% de votos, teve 3%. A Simone Tebet cresceu um pouco, mas não foi tanto quanto se previa que ela teria de votos. Então, parece-me que houve uma migração dos votos das candidaturas da terceira via, essas candidaturas que não eram dos principais, para o presidente Bolsonaro, que alavancou a candidatura dele no primeiro turno. Mas no segundo turno foi muito mais próximo do que se previa
os institutos com um quadro de praticamente empate técnico, com a leve vantagem do presidente Lula na disputa. Como é que você analisa o trabalho desse ano, né, nas eleições do Data Census? Te agradou? As amostras chegaram próximos aos números finais? Porque, de qualquer forma, você é o proprietário da empresa, você fica satisfeito quando, poxa, a minha amostragem realmente refletiu no resultado. Como é que foi isso aí, esse ano de eleições, o trabalho da Data Census? O nosso índice de acerto na última eleição foi de 95%. Nessa eleição, segundo a nossa medição, foi de 98%. Né? Como é que se verifica o índice de acertos? Você tem uma margem de erro e o resultado da eleição, se tiver dentro daquela margem de erro, por exemplo, eu prevejo que Kleber vai ter 22% de votos. Então a margem de erro é 12% numa pesquisa normal. Então se ele tiver entre 20 e 24, eu acertei o resultado. Né? Porque essa é a margem de erro da pesquisa. E assim, foi 98% de acertos. A gente tem uma clientela muito satisfeita com os resultados que contrataram, com as pesquisas que contrataram. E graças a Deus, a gente pavimentou uma estrada boa para as próximas eleições municipais, que é, digamos assim, o foco dos institutos, já que a demanda é maior e a quantidade de trabalho também é maior. Então a gente ficou muito feliz com o resultado e mais felizes ainda ficaram os nossos clientes que receberam informações de qualidade e que retratavam o momento da disputa, Kleber. Nós tivemos no país dois institutos, né, que são grandes, que é o IPEC e o Datafolha. Eles tiveram dentro da margem de erro, tiveram acerto, né, no final. Acerto no final, mas no primeiro turno eles erraram. Erraram Feio. E isso traz esse erro dele, por ser uma empresa de grande porte no país, reflete nos institutos no Brasil? Reflete. Mas também, como você falou, Ah. é mais um item de aprendizado para os institutos. Mas a gente que é do setor, da área, a gente tem isso cristalino, que a gente tira uma radiografia do momento, mas que se a tendência mudar, né, se houver fatos novos, você não tem como prever o resultado da urna. Né? Você tem como tirar uma radiografia daquele momento e talvez a radiografia aponte para o resultado, mas não significa que é um prognóstico, não. Eu faço uma pesquisa na quarta-feira, dando 40 para Lula, 50 para Bolsonaro, e no domingo vai ser assim. Não, aquele momento aponta para isso, mas pode ser que fatos ocorram que mudem. Por exemplo, uma ação da Polícia Federal, Da PRF, que, né, foi uma novidade, que né? dificulta a chegada do eleitor de um determinado candidato à urna, ou a prisão de um determinado candidato, ou a facada em alguém, ou a morte do esposo de um dos disputantes, de um dos candidatos. Tudo isso são fatos que podem mudar o processo, mudar o destino da eleição. O Data Census acompanhou, trabalhou pesquisas. Presidente, trabalhou governador de Alagoas, você Sim. Trabalhou também? Nós fizemos 9 pesquisas registradas para governador. Né? No primeiro turno, a gente apontou que o Paulo Dantas seria o primeiro, que o Rodrigo iria para o segundo turno com ele, que o Collor seria o terceiro e o Rui seria o quarto. Foi essa a ordem que apareceu na urna, uma variação só do percentual, mas essa foi a ordem que a gente apontou. E agora, no segundo turno, também a gente apontou com a margem de erro que o Rodrigo teria que o Paulo Dantas venceria a eleição com 4 a 8% de vantagem em cima do Rodrigo. Foi 4 pontos alguma coisa. Então a gente acertou os resultados. Mas os principais resultados que a gente acertou foi para as disputas proporcionais. A gente acompanhou a eleição para deputado federal e deputado estadual em Alagoas. E assim, 98% dos prognósticos que fizemos, das leituras que fizemos, se confirmou nas urnas, né? Com a eleição de uma bancada enorme do MDB, com alguns que não faziam deputado, como o PSB, do prefeito JHC lá em Maceió. Então a gente acertou, Kleber, foi um índice de acertos muito bom
e a gente está muito feliz em poder contribuir dessa forma para o nosso processo democrático em Alagoas. Vou te oferecer um copo Muito com água, obrigado. uma caneca, né? Do Alagoano. Estou aqui conversando com Mário Bispo de Barros. Ele é diretor do Instituto de Pesquisa Data Science. Já degustou água? Tá freinha, tá boa? Mário, Excelente. você, é claro que a pergunta seria o seguinte: você recomenda a, a pesquisa para grupos políticos em futuras eleições e por quê? O que é que ela pode trazer para aquele grupo político, para aquele candidato? Kleber, nesse momento da disputa democrática, do Estado Democrático de Direito, ou nesse momento das disputas eleitorais, não tem como um grupo político disputar uma eleição sem a ajuda, sem a consulta aos dados, ao processo como é que está eleitoral. Então, qualquer grupo político que queira realmente disputar uma eleição tem que lidar profissionalmente com a campanha. E um dos itens fundamentais é contratar um instituto de pesquisas sério e comprometido com aqueles dados que apura. Então, meu amigo, se você é candidato, se você procura a sua intenção é disputar uma eleição, você já se procura saber aí quais são os institutos, né, de confiança, contrate um da sua confiança para acompanhar os dados, porque é fundamental no processo eleitoral você ter esses dados que são dados estratégicos para a tomada de decisões de qualquer candidatura. E essa tomada de decisões, ela vai vir com os dados que a pesquisa vai levantar. O que é que tem sido mais normal nisso aí? Tipo, essa região aqui você não está bem, você precisa trabalhar mais essa cidade, esse município aqui. Se você é um candidato a nível de deputado estadual, por exemplo. São dados que a pesquisa fornece para que o candidato possa tomar as suas medidas. Kleber, O que é que aparece mais assim? a gente vai iniciar agora o processo da eleição municipal. Terminou a eleição nacional, vamos para a eleição municipal. Então, vamos supor que você seja um candidato, um postulante a uma prefeitura. Então, nesse primeiro momento agora, o que importa mais é fazermos pesquisas qualitativas. Existem pesquisas quantitativas, que é essas de intenção de votos, pesquisas eleitorais quantitativas, e as pesquisas qualitativas, que não se entrevistam nessas pesquisas centenas, milhares de pessoas, não. Nessas pesquisas qualitativas se entrevista uma quantidade pequena de pessoas ou se forma um grupo chamado grupos focais que analisa as qualidades do candidato para daquele grupo ali tirar alguma informação de qualidade, qualitativa a respeito do candidato. Por exemplo, Kleber é um postulante a prefeito de uma determinada cidade e ele quer saber o que as pessoas acham dele, como é que as pessoas o enxergam, se é uma liderança carismática, se é alguém, uma liderança forte, se tem pontos negativos na pessoa dele que ele pode arrumar, que ele pode organizar, que ele pode rever. Então, esse momento agora, desse ano pré-eleitoral municipal, as pesquisas mais demandadas serão essas, pesquisas qualitativas, pesquisas para saber se você tem rejeição, qual é o motivo da sua rejeição, como é que as pessoas enxergam o seu tipo de liderança, quais são as suas características que alavancam a sua personalidade, quais as que você lhe atrapalham. Então, essas são as pesquisas qualitativas. Depois, quando vai se chegando ao ano eleitoral e se definindo as candidaturas, para a definição das candidaturas, aí vamos às pesquisas quantitativas. Quem é que conseguiu trabalhar suas qualidades melhor em função daqueles dados levantados, a qualitativa, que agora pode levar para a população e verificar a intenção de voto, se elas conseguiram chegar no eleitor e o eleitor aprovar a sua candidatura. Então, basicamente, são essas candidaturas, aliás, essas pesquisas qualitativas e quantitativas, no período pré-eleitoral mais qualitativas e no período eleitoral mais as quantitativas, as de intenção de voto. O Instituto de Pesquisa Data Census, é uma pergunta que apareceu aqui agora, ele trabalha em outra área sem ser política, tipo, vai abrir um shopping numa cidade, né? E aí o dono do shopping quer saber o perfil daquele público consumidor daquela região. Você faz esse trabalho? Já fez? Sim, a gente faz pesquisas de mercado, pesquisas de avaliações de governo
E também, além dessas pesquisas qualitativas que eu falei, pesquisas de avaliação de audiência também a gente faz. Então, nessa área aí das pesquisas, a gente tem um leque muito grande de serviços para oferecer. Muito bem, são 13 horas, são 14 horas mais 12 minutos. Nós vamos chamar um institucional para tomar mais uma aguinha e daqui a pouco a gente volta encerrando essa conversa aqui com Mário Bispo de Barros, diretor do Instituto de Pesquisa Data Census. Segura aí um pouquinho. Você sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? Proteja-se, use sempre camisinha e não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. A hepatite B não manda mensagem, por isso aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde, faça o teste e vacine-se. Ministério da Saúde. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha e não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério... Você está ouvindo o programa Hora do Alagoano, na GFM 99.9 MHz. Você também pode assistir tudo o que acontece no programa através do Instagram ou Facebook, o alagoano.oficial. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Hora do Alagoano nesta segunda-feira, 31 de outubro, né? Hoje é o dia da dona de casa, nosso abraço para as donas de casa. E hoje é o dia também do Saci, dia de Halloween, né? Festa de Halloween. O pessoal aí gosta de comemorar a noite do Halloween. Hoje vai ser solto por aí, muito cuidado, hein? Eu estou conversando com Mário Bispo de Barros, diretor do Instituto de Pesquisas Data Census. E enquanto a gente tomava aqui uma aguinha aqui nesse intervalo, eu perguntava a Mário o seguinte: em relação, né, à metodologia que é utilizada pelo Instituto, dependendo do cliente, o que o cliente quer do Instituto, você vai ter que definir que metodologia vai utilizar, né, Mário? Isso. A gente faz... Aberto? Aberto, né? A gente faz... O sistema da gente de pesquisas é totalmente informatizado, né? A gente tem um programa, um aplicativo que a gente consegue fazer pesquisas, tanto essas nas quantitativas, tanto as pesquisas que a gente chama face-to-face, que é pessoal, em domicílio, pontos de fluxo, e as pesquisas por telefone. Então, o aplicativo, o entrevistador, ele recebe um celular, onde o programa está instalado, e a gente cadastra o questionário, ele vai em busca do entrevistado, já com o sistema instalado. Não é papel, não. É totalmente informatizado o nosso sistema. Isso permite uma qualidade maior e uma garantia de que não terá perda de dados nem dificuldades na sistematização desses dados. Um relatório completo, né? Um relatório onde a gente tem vários cruzamentos e todas as categorias que a gente entrevistou, o resultado por homem e mulher, por sexo, por idade, por escolaridade, por renda, tudo tem naquele relatório. Então, um sistema muito completo que permite a gente fazer um trabalho excepcional e de qualidade para os nossos contratantes. Eu imagino a preocupação do Instituto com o sigilo, né? A forma como vocês trabalham, informações são sigilosas. Essas informações são confidenciais. Primeiro, a gente preza com muita responsabilidade pela preservação da identidade do entrevistado, né? Você não revela a identidade do entrevistado para o seu contratante. Isso é um dado que a gente tem assegurado até pela Lei Geral de Informação, a LGPD, né? Então você tem que assegurar que aquele dado só vai ser informado para o contratante de forma geral, não individual. Não interessa o voto, a opinião de Kleber, só interessa a opinião da população de União, de um estado, de uma cidade.
Então, esse é um dado importantíssimo. E também a garantia de que só quem contratou vai receber aquela informação. Né? Porque a pessoa... Pesquisa, Kleber, é um item muito caro na campanha. Porque é um item que demanda tempo, demanda muita técnica, demanda equipes especializadas para fazer. Então, é um item caro da campanha e, logicamente, que você não vai... se você contrata um dado, você quer exclusividade naquela informação. Então, essa confidencialidade, tanto do entrevistado, a garantia que não vai ser revelada a opinião dele, quanto de quem contrata, é fundamental nesse negócio. Muito bem, eu quero agradecer a tua presença aqui hoje conosco, né? Nesse 31 de outubro, né? Final de trabalhos, eleição terminou ontem, os institutos trabalharam durante todo esse período eleitoral. Agora é final de ano, é férias, mas pode acontecer a qualquer momento, né? Mais uma atividade, né, Mário? Vamos aproveitar esse restinho de ano para dar uma descansada, para refazer as forças, as energias, porque no próximo ano já recomeçamos os trabalhos e, queremos Deus, vai dar tudo certo e a demanda vai ser superior à da última eleição, onde a gente fez mais de uma centena de pesquisas nos 4, 5 estados aqui da região. Sucesso aí para o Instituto Datacensos, né? Um bom final de ano para vocês aí. E para o ano vamos se ver aqui mais uma vez. Vamos conversar sobre pesquisa e, claro, falar para o público, principalmente público que gosta da política pública, né? Que é uma ferramenta importantíssima você ter um instituto fazendo esse trabalho para você, candidato. Obrigado, viu, Mário? Kleber, muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Um abraço para toda a equipe do Alagoano. Tá, fica Boa aqui sorte. comigo, fica aqui comigo que eu vou chamar uma matéria. Nós estamos, nesse momento, o governo cria o programa contra assédio sexual no ensino público. Olha aí, o ministro da Educação, Vitor Godoy, falou em entrevista. O governo criou o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nos sistemas de ensino federal, estadual e municipal. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Educação falou sobre a medida. O Ministério da Educação vai preparar uma série de materiais, tanto para essa parte informativa, para a gente poder fazer essa discussão, explicar, porque também tem muita dúvida do que caracteriza de fato o assédio sexual, qual que é o limite, né, de uma abordagem, enfim. Mas nós também vamos, nessa medida provisória, implementar